A paz de Deus para todos. Quem vos fala aqui é o irmão Geraldo, do canal Geraldo Carolino Cristão Brasileiro ou Geraldo Carolino CCB, como vocês melhor sentir. Hoje eu quero levar para vocês uma palavra de reflexão e voltando o nosso pensamento àquilo que falou o Senhor Jesus. Não nesse momento de conflito internacional e até mesmo nacional e local, é preciso que nós tenhamos em nós aquilo que o Senhor Jesus falou. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não há dor como dar ao mundo. Porque a paz do mundo, irmão, ela é momentânea. Muitas vezes eu estou conversando tudo em paz, qualquer outro assunto já tira a paz, já entra a ira, entra a discussão, já entra a guerra e muitas vezes até a violência e o derramamento de sangue. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz perene, sublime, uma paz que nós podemos ter no coração em qualquer momento, em qualquer situação. Porque, como ele diz ali em 14 de São João, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim. Porque ele fala, crede em Deus, irmão, crede também em mim. Porque no primeiro evangelho de São João, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo não se tornou carne, como falam a próxima fase, do dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz, como falou nosso Senhor Jesus Cristo, é fácil de alcançar e difícil de manter. Mas se ela for vinculada em nós pelo dom do Espírito Santo, mesmo em aflição nós poderemos manter a paz, porque a paz é suprema. A paz não depende de nós. A paz é aquilo que vem de Deus através do dom do Espírito Santo. Então, quando diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Porque ele falou, vos deixo, irmão, que naquele momento ele ia partir dessa terra para o céu. E nesse intervalo da crucificação, a ressurreição e o dia do Pentecoste, que quer dizer festa da colheita, Pente quer dizer 50, coste quer dizer festa, festa da colheita. E, irmãos, ali o Senhor derramou também o seu bom e santo Espírito sobre aqueles que estavam o buscando. Irmãos, e essa paz é perene, ela continua. Cada vez que o Senhor chama um servo, uma serva dele, de acordo com a sua doutrina nas águas do Santo Batismo, ele vos dá essa paz. Ele nos dá essa paz. E, irmãos, o apóstolo Paulo ressaltava lá na frente, quando for possível, tenha paz com todos. Porque às vezes, irmão, você tem a paz em si. Às vezes, irmão, você tem a paz em si. Mas nem sempre você pode ter a paz, muitas vezes, com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa. Porque não está na mesma comunhão. O noivo com a noiva, o namorado com a namorada. Enfim, até mesmo a família, irmão. Às vezes uma família aí de 4 membros, que é quase normal, o pai, a mãe e às vezes um casal de filhos, 2 filhos, 2 filhas. Às vezes, em alguns momentos, é preciso que alguém sacude alguém para ele perceber que ele está se afastando do caminho da paz. Isso é muito importante, porque os irmãos veem como que é importante. O Senhor Jesus falou em 14 de São João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, quer dizer, irmão, não está restrito a um número
nenhuma quantidade. Está restrito todos aqueles que for lavado, remido e purificado pelo sangue precioso e imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado para aqueles que hão de se salvar. Aí a gente diz Jesus, quando ele nasceu, ele trouxe esse título, Jesus, né? E outros títulos, como Messias, ungido. Mas, irmão, como Salvador, ele tornou nosso Salvador e tornou para nós Cristo no momento do flagelo e da morte dele na cruz, né? Então, irmão, nós vivemos esses dois momentos. Quando nós obedecemos, né, nós tornamos-se servo do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós tornar servo de Deus, cristão, às vezes deloga mais alguns tempos, dias, às vezes meses, outros até anos, até que o Senhor faça uma mudança de nós, uma mudança em nós, para que nós tenhamos a paz em nós. Irmãos, ali como o Senhor já deu de citar, primeiro de São João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tudo que se fez não se fez sem ele. O Pai e o Filho fez todas as coisas em conjunto, como diz, façamos, né? E em espírito, os dois eram igual, né? Mas, irmãos, para nós os cristãos, quer dizer, pequenos Cristo, cristão quer dizer pequenos Cristo, nós, para manter essa paz, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo na nossa vida e até mesmo no nosso corpo carnal, que muitas vezes nós precisamos reeducar a nossa maneira de viver, a nossa natureza, os nossos desejos. Irmãos, e muitas vezes temos que renunciar a nós mesmos, para nós se tornar um servo do Senhor. Porque, irmão, o servo, se nós tornar servo de Cristo, nós temos que tentar, pelo menos, imitar a figura de Cristo, que em todos os momentos teve paz, em todos os momentos teve, irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra de, irmão, de ânimo, né? Mas nós vemos que a batalha não é fácil nessa terra, enquanto nós vivemos nesse corpo carnal. Vistos, irmãos, como no livro de Apocalipse, que quer dizer o livro da revelação, aquilo ali, irmão, foi dedicado àqueles que viriam depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que veio a revelação pelo Espírito Santo através de João no livro de Apocalipse. Agora os irmãos veem, irmãos, os diversos capítulos de Apocalipse, tem lugar que o Senhor fala da chave, que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre. Isso é a nossa vida espiritual. Depois, irmão, tem muitas advertências nas certas cartas que o Senhor deixou escrito pelo apóstolo João. Depois, avançando mais um pouco, nós vemos os 3 cavaleiros de Apocalipse, que adverte sobre, irmão, as coisas vindouras, espiritualmente falando. Aí, irmãos, nós vemos lá a multidão dos mártires, né, que de toda a face da terra, que ninguém pode contar, mais do que todas as tribos, nações e línguas. Depois, irmãos, lá mais para frente, a gente vê as promessas que Deus vai nos ajudar. Irmão, se nós for fiel a Ele. Irmão, depois vem uma advertência ali em 17 de Apocalipse, que nós vemos ali, irmãos, aquela mulher, normalmente significa um ser, uma denominação, uma igreja, de vermelho, irmão, quer dizer, irmãos, essa cor, hoje em dia, se a gente for comparar, olhar para o mundo, ver as pessoas que buscam essa cor, que está, irmão, atado nessa cor, como o comunismo, né, irmãos, como os países, irmãos, sangrentos, que gostam de derramar sangue, que estão sempre ligados, até mesmo nos partidos políticos, a gente vê muito vermelho,
Irmão, está ligado, irmão, a besta. Está ligado, irmãos, o cavaleiro de vermelho.